Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade desse novo dia, poder meditar na palavra do Senhor e criar mais intimidade com o nosso Pai. Primeiramente, queria fazer um registro aqui da nossa alegria, da nossa, vamos dizer assim, do nosso prazer, que nesse dia a gente agradece a Deus pela vida da nossa afilhada Fabrícia. Fabrícia, que é da cidade de Arari, no Maranhão, de nascença. Ela é minha afilhada ali desde meados ali do ano de 1991 ou 92, acredito que tenha sido em 1991. Foi um presente que Deus nos deu. Uma menina linda, uma menina batalhadora, que sempre, quando eu a conheci desde pequenininha, parecia que tinha bastante ousadia da forma coerente, da forma correta, de uma forma, vamos dizer assim, produtiva para a sua vida. Uma menina bastante família. Quando eu falo uma menina, hoje já é uma mulher, bastante família, bastante responsável e bastante esforçada, né? Quero agradecer pela sua vida e pedir para que Deus possa se fazer cada hora mais presente e que você, a gente está afastado já há bastante tempo, e que você, através da sua mãe e de parte da sua família que já conhece a palavra do Senhor, que você também já possa ter aceitado Jesus Cristo e hoje viva efetivamente na graça e na presença de Deus, tá bom? Para que possa prosperar. Feliz aniversário, minha filhada. Deus te abençoe e que Ele te faça uma pessoa vencedora, tá? A nossa meditação de hoje, no dia 21 de fevereiro de 2025, está no capítulo, no segundo livro das Crônicas, capítulo 8, e o nosso verso de trabalho será o 11. E nele encontramos a seguinte informação: E Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que lhe tinha edificado, porque disse: Minha mulher não morará na casa de Deus, rei de Israel, porquanto santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Essa relação da mulher de Davi aqui é considerada uma relação, vamos dizer assim, uma das relações que, vamos dizer assim, dá início à sua, Davi, ó. Essa relação de Salomão é considerada um do início da sua ruína. Durante todo o processo de construção do templo, de inauguração, tudo muita festa, tudo muito bacana, Salomão usou sua sabedoria para agradar o Senhor. E isso foi muito bom. Mas Salomão não era um homem caracteristicamente de guerra, porque a própria palavra de Deus diz que daria paz ao reino de Salomão, né? Lá quando falava com seu pai Davi. Só a gente voltar ali os nossos livros mais para trás, principalmente ali de reis ali, a gente deve encontrar essas informações. E dentro dessa arquitetura, uma das formas que Salomão utilizou para manter essa paz foi suas alianças políticas, seus negócios. E aqui nós temos a aliança de Salomão com o rei do Egito. O engraçado é que o rei do Egito, o interessante, é que o rei do Egito foi um rei, ou o rei do Egito, ou os reis do Egito foram pessoas que efetivamente escravizaram durante muito tempo, inclusive a ponto de querer, talvez até exterminar ou dificultar a prosperidade, a multiplicação, vamos dizer assim, o crescimento populacional do povo judeu, porque se sentiram ameaçados bem lá no início. Aí a gente encontra essa história ali pelo livro de Êxodo, né? E Salomão, aqui o cenário, ele tinha preocupado na expansão do seu reino, e essa preocupação o fez, vamos dizer assim, ele estruturar, ele edificar, ele construir, ou ele até mesmo conquistar cidades para que ele utilizasse como cidades que ele guardasse seus cavalos, seus carros, os cavaleiros, cidades que ele guardasse seus mantimentos, guardasse, vamos dizer assim, suas armas de guerra. E entre essas cidades, no versículo 2, tem uma coisa interessante, onde ele diz assim: que Salomão edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nelas os filhos de Israel. Quando você vai lá no livro de Reis, você tem algo semelhante a essas cidades, mas lá fala que Salomão deu as cidades para Irão. Quando você está vendo a história, quando Salomão assume e que o Irão, que era amigo de Davi, vamos dizer assim, vai reconhecer o reinado de Salomão, e com isso eles estabelecem ali sua amizade e serve Salomão ali para o fornecimento do material ali para a construção do templo, as madeiras especialmente. Lá, quem dá as cidades é Salomão. E aí os historiadores, né? Historiadores aí, segundo o que a gente tem pesquisado, principalmente um dos maiores deles, que é o Flávio José, ele estabelece que, na verdade, essas cidades que Salomão recebeu são justamente as cidades que foram utilizadas para pagamento de Irão, e que Irão, lá claramente na história que nós temos, ele não gostou daquelas cidades. Aquelas cidades não agradou, ou seja, causou insatisfação em Irão. E aí Irão devolve as cidades para Salomão, pelo menos é assim que é resolvido vamos dizer assim, essa problemática aqui. As próprias cidades que Salomão havia dado para Irão devolve essas cidades e então ele as utiliza. E aí tem cidades edificadas e tudo. Então, ou seja, Salomão está trabalhando ali
vamos dizer assim, na questão da segurança. E dentro dessa questão da segurança, ele trabalha, ele constrói, além do templo, ele constrói também a sua casa, a sua morada. Só que durante todo esse tempo ali, a sua mulher, né, ela está lá vamos dizer assim, pela casa de Davi. E Salomão, então, utiliza o efeito desse registro na Bíblia aqui para que deixe claramente que ela não poderia permanecer nos locais santificados. Por quê? Porque não só a sua cultura, quanto o seu coração, quanto o seu povo, quanto tudo dela, era voltado à idolatria. E o interessante é que mesmo Salomão, sabendo disso e mantendo ainda um pouco dessa preocupação, agora ele está se dividindo entre os seus desejos políticos, né, as suas alianças, e aqui, por meio, apesar da sua sabedoria, um pouco da sua, vamos dizer assim, imaturidade e talvez até da impercepção do crescimento da falta da sua fé ou da fragilidade da sua fé no Senhor, porque Salomão vem construindo coisas diferentes, como por exemplo os carros, os cavalos, né, que a própria palavra do Senhor instituía para ele não ter, e ele foi cada hora crescendo, se fortalecendo, e agora querendo se fortalecer em suas alianças políticas para proteger o reino de Israel. E isso representa, vamos dizer assim, um passo importante, um marco, vamos dizer assim, separador na caminhada, porque vai começar a fazer não só o seu rei a mergulhar no processo de idolatria, quanto abrir as portas de vez para a idolatria do povo de Israel. Não que essa idolatria não estivesse também sempre presente por diversos momentos do ato de rebeldia desse povo, mas agora a gente meio que oficializa. Salomão vai desprezando pequenas regras, pequenas, vamos dizer assim, pequenos conselhos. Salomão, que era tão preocupado inicialmente por obedecer a palavra de seu pai Davi, principalmente no que tange a sua missão, ao seu propósito de construir o templo. Em outros assuntos, ele vai abrindo brechas, né, na sua vida, na vida do seu povo, no seu reino, para que o inimigo fosse trabalhando e aproveitando. E isso nós temos muito, eu sempre digo aqui na minha casa, que o quanto é importante cada membro da família, eu, no caso, que moro, a minha esposa e a minha filha, já que meus dois outros filhos, já por serem adultos, já vivem na cidade de São Luís e eu vivo na cidade de Belém, o quanto é importante a gente, não só eu como liderança da casa, como sacerdote no lar, como a pessoa que tem a responsabilidade diante de Deus na condição da minha família, mas quanto a minha própria família, seus membros, inclinar seus ouvidos e a gente junto trabalhar, edificando nossa vida, fechando ali, ou vamos dizer assim, eliminando essas brechas que o inimigo tem por natureza, tem por hábito, trabalhar nas nossas vidas. E eu posso falar isso com autoridade, porque ultimamente, ou muito recentemente, o inimigo tem entrado de forma muito feroz, muito voraz, tentando invadir minha casa, tentando desvencilhar, ou tentando, vamos dizer assim, destruir a paz que a gente vem tentando construir em Cristo, já que somos seres humanos imperfeitos, e também, corriqueiramente, a nossa própria naturalidade tende a nos levar a ambientes de conflito. Então são essas fragilidades, são esses desejos, são as decisões precipitadas que Salomão tomou e que também nós tomamos dentro da nossa casa, dentro da nossa vida prática, escolhas que aparentemente são muito simples, que nós temos uma tendência natural de utilizar a expressão nada a ver, ou seja, coisas que nada a ver, que vão nos conduzindo para uma vida muito difícil e para uma vida que a gente acaba não recebendo ou não vivendo as bênçãos de Deus. Eu não estou falando aqui de salvação, mesmo que essas atitudes, essas brechas ou essas ações inadequadas possam ser uma manifestação clara, uma evidência precisa da nossa conversão, vamos dizer assim, infrutífera e de uma caminhada não verdadeira no Senhor. Porque se andamos no Senhor verdadeiramente, o serviremos verdadeiramente. E aí, Salomão, dentro do que aqui está, do que a gente aqui está, tem essa marcação, essa preocupação, mas acaba não se afastando das coisas ruins. Pelo contrário, ele vai mergulhando cada hora mais na idolatria trazida pela sua mulher e pelo seu povo. E o interessante também, dentro desse processo aqui, na edificação, na construção do templo, né, ou nas conquistas das cidades, há um registro aqui, nesse capítulo, entre o versículo 7 e versículo 8, que Salomão utiliza todo o povo, lá desde o tempo ali de Josué, desde o tempo da entrada, que eles deveriam ter banido, quando eu falo banido, era a sua destruição, que eram os heteus, amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. Aqui, dando continuidade também a uma desobediência da palavra do povo de Israel, Salomão faz com que esse povo continue tributário, continue nos trabalhos pesados, e Salomão, aí dentro da sua sabedoria, colocando o povo de Israel ali com as suas habilidades, com aquilo que eles tinham de melhor, para poder servir ao Senhor, ou servir nas melhores posições. E durante todo o tempo ali da construção do templo, durante todo o final, que foram os seus 20 anos, lembrando que durante a construção, mas no aspecto de seguir as orientações do seu pai,
não só pela construção, quanto ao funcionamento da operação, Salomão seguiu fielmente as ordens, né, as ordens de Davi, do seu pai, que a gente encontra no versículo 15, essa marcação que diz: e não se desviaram do mandato do rei aos sacerdotes e levitas em negócio nenhum, nem acerca dos tesouros. E aí, nesse aspecto, ele foi muito, mas muito zeloso, preparou a obra e aperfeiçoou e colocou-a em funcionamento. E aí, por final, esse capítulo traz que Salomão, apesar de não ter, vamos dizer assim, o povo judeu não ter expertise na área da navegação, mas ele, lá na cidade de Ezion-Geber e Elat, ali eles, vamos dizer assim, iniciaram as navegações à terra de Edom. E junto com essa parceria, junto com esse ajuntamento político do rei Irão, ele com seus homens, ou seja, do povo judeu, junto com os homens de Irão, que tinha a habilidade nessa área de navegação, eles foram até a região de Ofir e trouxeram mais de 15 mil quilos de ouro, ou seja, trazendo riqueza e abundância do próprio Senhor, ou seja, do próprio Senhor, vamos dizer assim, até mesmo porque o rei Salomão, gastou muitos recursos na construção do templo. Isso poderíamos até dizer que seria dos nossos tempos atuais, como se trouxesse um endividamento, e Deus ele passa a suprir, o Senhor passa a suprir ainda mais aquele povo. Tá certo? Então, que um pouco dessa lição principalmente das pequenas coisas que vamos fazendo do início, para a gente ter a percepção do início de nossa queda, ou do início do nosso distanciamento em relação ao propósito e à missão que o Senhor nos dá, nós devemos ficar atentos. Salomão era sábio, mas mesmo sábio, mostrou que a sua sabedoria de nada valeu quando ele deixa suas vontades, seus corações e simplesmente a sua natureza humana falar mais alto, tirando seus olhos daquilo que realmente importa, que é do Senhor. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa sexta-feira abençoada, que Deus possa estar contigo, possa estar com tua casa, com tua família e nos acompanhar tanto a você quanto a mim no nosso projeto de vida e na nossa caminhada de servidão ao Senhor. Que Deus nos cuide, meu irmão.